Capítulo 27. Virgília. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois a mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta, ah, ignorantona, mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Capítulo 28. Contanto que... Virgília? Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue e uns olhos, filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces? Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do botim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento. Contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres. Estou por tudo, fico certo de que a vista fará fé. Demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa, isto é, não. Saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que, interrompi eu, imitando-lhe a voz, ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar como deves, e te convém, e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida. O amor da nomeada. O emplasto Brás Cubas. Capítulo 29. A visita. Vencera meu pai. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados.
As tuas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele enfim reconhecia. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar Dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me com um alvoroço, um prazer tão sincero que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho, um homem! Quem diria, há anos, um homenzarrão e bonito! Qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu-o nos meus olhos e torceu a rédea à conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros, sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814. Ela, o Vilaça, a moita, o beijo, o meu grito, e estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra: Mamãe? Mamãe? Capítulo 30. A Flor da Moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena que se deteve à porta alguns instantes ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou-o, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas. Veio da Europa. E voltando-se para mim. Minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me admirada e acanhada e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia, não imagina, doutor, o que isto é. E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe e direi tudo. Tive umas cócegas de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos 1. 16? Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta e impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Desconjuro! Sai, diabo! Virgem Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e, tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. Um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás. Mas não voltou.